Fala, pessoal querido do primeiro A, estamos de volta, chega de moleza. Então, continuando, gente, aí ó, apostila Aprender Sempre, dando início hoje à sequência de atividades 2. Então, nós já fizemos toda a sequência de atividades 1, as primeiras 8 aulas da apostila Aprender Sempre, né? Agora, iniciando a sequência de atividades 2, ele volta no começo de novo, aula 1 de novo. São mais 8 aulas da sequência 2. Entenderam? Dei mais 8 aulas depois da sequência 3 e assim vai. Então vamos lá. Página 15, sequência de atividades 2. É legal porque daí vocês vão acompanhando aqui na tela e na apostila de vocês também, né? Então vai lá, sequência de atividades 2. Caro estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem com o compromisso de desenvolver a sua proficiência leitora. O que é proficiência leitora? Não basta saber ler, gente. Tem que entender o que está lendo, tem que ser crítico com relação àquilo que está lendo, né? Então, isso que é proficiência leitora. É o cara que lê, mas ele está entendendo o que ele está lendo, tá bom? O senso crítico, aí, ó, acabei de falar. É importante que você não aceite tudo, só porque está escrito num livro é verdade absoluta. Não necessariamente, tá? A curiosidade, que é uma qualidade que vocês têm que levar para a vida, e a pesquisa, que é uma habilidade que vocês já estão desenvolvendo há 11 meses, né? Desde que vocês estão solados aí em casa. Quase um ano. Este material foi elaborado para ampliar algumas habilidades essenciais, por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo entre você, estudante, o professor, é nós, e o conhecimento. Vamos lá. Aula 1. Alienação. O que é isso, meu Deus? Eu acho que ele vai explicar, mas se ele não explicar, a gente explica. Objetivos da aula: compreender como o contexto contribui para a compreensão do sentido do texto literário e identificar a presença de valores sociais e diferentes visões de mundo em textos literários. Então vamos lá. Texto 1. Olha lá, porque tem esse umzinho em cima do um maior, é o filhotinho dele. Não, gente, esse umzinho menor em cima do um maior aí, ó. Olha lá, esse aqui, ó, é uma nota de rodapé. Olha lá, tá vendo? Opa! Galeano é Libro de los Abraços, o livro dos abraços, tradução de Éric Nepomuceno, Montevidéu, Porto, 1991, página 82. Então aquele umzinho lá está contando de onde foi tirado esse texto aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Texto 1. A alienação, do Eduardo Galeano. Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo entre os clientes um fabricante de camisas. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade, de dó. O pobre camiseiro vivia em perpétua sossobra, que é apenas um jeito chique de dizer que o cara vivia quebrado, sem grana. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se de um salto. A primeira coisa que fez foi trocar o nome da sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA, ou USA, né, que todo mundo sabe o que significa. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas camisetas uma etiqueta que dizia, e não mentia, Made in USA, que é feito nos Estados Unidos, né? A terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. Lembrei de uma lanchonete que tem no shopping de Itapetininga, não sei se vocês já viram, ela é recente. E a gente nem está podendo ir muito em shopping, mas enfim, de repente vocês já viram. Lá na praça de alimentação do shopping Itapê, tem o McDonald's, daí logo do lado tem o Burger King. No meio, os caras tacaram uma outra lanchonete que não é franquia de nada. O nome dessa lanchonete é King Mac. E daí o slogan dessa lanchonete é melhor do que as outras. Olha só a ousadia do brasileiro. Tem duas gigantes, né, do fast food. De um lado o McDonald's, do outro lado o Burger King. No meio, fulaninho vai lá e taca um King Mac e fala que é melhor do que os outros ainda. Lembrei, é igual a história do cara do Made in USA, que significa Uruguai Sociedade Anônima, né? Ai, senhor. Tá.
Vira a página 16. Tá. 1. Observe o título do texto, a alienação. Na sua opinião, ele possibilita ao leitor identificar aspectos da história que será contada? Explique. Então, nessas 4 linhas aí, gente, pode usar a apostila mesmo. Vocês têm a apostila, olha que beleza. Daí tira a foto e manda para mim. Nessas 4 linhas, vocês vão explicar para mim o que significa alienação. Tá bom? Pode pesquisar na internet, fique à vontade. Daí a 2, que relações podem ser feitas para explicar a escolha do título do texto? Daí, como aqui na 1, vocês vão ter explicado para mim, com base no que você vai pesquisar na internet. O que significa alienação? Aqui na 2, o que você vai dizer para mim? Que relações podem ser feitas para explicar a escolha do título do texto. Tá, agora que você sabe o que significa a palavra alienação, na 1 você vai escrever nessas 4 linhas aí o que significa a palavra alienação. Beleza? Beleza. E na 2, o que você vai fazer? Agora você vai explicar com as suas palavras. Agora que você já sabe o que significa a palavra alienação, por que você acha que o autor do texto, desse texto que a gente acabou de ler, por que você acha que o autor dele, o Eduardo Galeano, colocou como título do texto dele essa palavra alienação? Na 1, você vai explicar para mim o que é alienação, com base na sua pesquisa na internet. E na 2, você vai explicar para mim por que o título deste texto que a gente acabou de ler é alienação. Agora que você sabe o que é alienação, por que você acha que o Eduardo Galeano colocou como título do texto dele alienação? Tá bom? 3. No texto, podemos identificar um trecho que expressa ironia. Identifique essa passagem. Em seguida, explique o efeito de sentido provocado por esse recurso no texto. Para quem não sabe o que é ironia, eu tenho um videozinho preparado já faz um ano, do início do ano passado, do início da pandemia, quase um ano, que foi em março, no final de março, sobre figuras de linguagem. E dentre as figuras de linguagem sobre as quais eu falo neste vídeo, tem lá ironia, para quem não sabe ainda. Então, junto com este vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo de março do ano passado, que explica as figuras de linguagem, para vocês saberem o que é ironia. Tá? Então, o que você vai fazer na 3 aí? No texto, podemos identificar um trecho que expressa ironia. Identifique essa passagem. Você vai assistir ao meu vídeo sobre figuras de linguagem, vai descobrir ou relembrar o que é ironia, afinal. Beleza, só para você saber. Daí você vai achar no texto uma passagem, nesse texto que a gente acabou de ler, uma passagem que tenha ironia, que seja irônica. E daí você vai explicar nessas 4 linhas aí, você vai colocar essa passagem, entre aspas, e daí vai explicar, por que essa passagem do texto é irônica. Tá bom? Então, nessas 4 linhas aí da 3, você vai fazer 2 coisas. Você vai copiar o trechinho deste texto que a gente acabou de ler, que apresenta ironia. E daí, logo em seguida, você vai explicar para mim por que esse trechinho que você copiou, por que ele é irônico. Tá. 4. É possível... Não, é uma pergunta, desculpe. É possível identificar uma crítica no excerto do texto lido? Justifique. Excerto, se quiser escrever na sua apostila, que você tem a apostila física, Excerto é trechinho. É possível identificar uma crítica no excerto do texto lido? Justifique. Ou seja, você acha que esse texto que a gente acabou de ler, ele apresenta uma crítica? Se ele apresenta uma crítica, que tipo de crítica é essa que ele apresenta? Ele está fazendo uma crítica a que tipo de comportamento? Você vai escrever isso para mim, essas 4 linhas aí. Mais ou menos assim. Eu acredito que este texto que a gente leu apresenta uma crítica, sim, a esse tipo de comportamento. E coloca aí o comportamento que você acha que ele está criticando. Ou, você pode colocar... não tem crítica nenhuma. Mas é assim, gente, não é só colocar também, porque de preguiça de escrever. Se ele apresenta uma crítica, você vai colocar. Gente, só de ter essa pergunta, só de existir essa pergunta 4, meio que já está dando a entender que existe sim uma crítica, Senão eu não ia nem colocar essa questão 4, gente? Então, é claro que existe sim uma crítica. Então, você vai identificar essa crítica que existe no texto e vai explicar para mim nessas 4 linhas aí da 4, que tipo de crítica é essa, que tipo de comportamento este texto que a gente acabou de ler está criticando. Beleza? Beleza. Olha lá, aula 2 já. Aula 2, autopsicografia. Ele vai explicar o que é, tá?
Objetivo da aula: identificar no gênero textual poema a presença de valores sociais, culturais e humanos e as diferentes visões de mundo por meio dos recursos semióticos. Recursos semióticos, gente, são recursos de análise de texto, tá bom? Então tá lá, ó, leia o poema a seguir. Tá, primeiro sobre essa diferenciação. O que é um poema e o que é uma poesia? A gente costuma chamar esse tipo de texto aqui de poesia, mas não é, gente. Tecnicamente falando, poesia é o ato de escrever poemas. Então, um poeta ou uma poetisa, se for menina, né? Ele faz poesia. Fazer poesia é escrever poemas. Entendeu? Então, não é uma coisa. No popular, no dia a dia, a gente fala, eu fiz uma poesia para você, meu amor. Não. Você exerceu a atividade de fazer poesia. O que você escreveu, o produto final da sua arte de fazer poesia, se chama poema. Entendeu como é que é? Então, ó, o poeta ou a poetisa, se for menina, ele faz poesia. Quando ele faz poesia, o resultado final desse fazer poesia se chama poema. Então, aquilo que está lá escrito no papel é o poema, tá bom? Então, beleza. Ó, leia o poema a seguir. Autopsicografia, tem um 2 em cima, ó, nota no rodapé, lembra? Vamos ver onde é que está. Ó, o 2 lá, ó. Pessoa F, ou seja, Fernando Pessoa. Poesias, papapá, tem da onde que foi tirado esse poema que a gente vai ler agora, entendeu? Então, beleza. Autopsicografia, do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Deveras é de verdade, tá? Então, a dor que sente é de verdade. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É um poema bastante conhecido, não sei se vocês conhecem, mas ele é um poema bastante conhecido. Vocês vão topar de novo aprofundadamente com o Fernando Pessoa lá no terceiro colegial, tá bom? Mas ele é bastante famoso, é um poeta português, não é brasileiro, é português, mas que também escreve na língua portuguesa, lógico, né? Então, beleza. Ele está falando aqui que o poeta, quando ele escreve um poema, ele finge tanto que não dá nem para saber se o que ele está escrevendo no poema é a dor dele de verdade ou se é só uma dor fingida, né? Olha lá, ó. 1. Após a leitura do texto, pesquise o significado das palavras a seguir. Auto, né? Então você vai pesquisar ou na internet ou no dicionário físico o que significa esse pedacinho de palavra aí, ó, auto. Daí você vai pesquisar também na letra B de bola o que significa psico. E, olha lá, ó, virando a página, você vai pesquisar para mim o que significa grafia, que é o título do poema, autopsicografia. Então, é uma palavra só, mas composta por 3 pedacinhos assim. E cada um desses pedacinhos tem um significado diferente. Auto significa uma coisa, psico significa outra coisa e grafia significa outra coisa. Qualquer dicionário traz os significados dessas 3 palavrinhas aí, mas pode pesquisar na internet também. Tá. 2. Agora que você já conhece o significado das palavras auto e psicografia, elabore o significado da palavra autopsicografia, que intitula o poema. Se você for procurar lá na internet direto, já pelo significado dessa palavra aí, ó, autopsicografia, do jeito que está aí, inteirona, ele vai dar também. Então, basicamente, ó, na 1, ABC, você vai procurar cada pedacinho. O que significa auto, o que significa psico e o que significa grafia. E na 2, procura lá no Google autopsicografia, tudo junto. Ele vai dar também o significado, daí você escreve aí na 2. Tá? Exercício 3. Considerando a construção de sentido nos trechos do poema, escreva ao lado de cada estrofe a percepção que você teve ao ler o texto. Então vamos lá. Estrofe. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O que você achou dessa estrofe aí? Gente, esse poema, como eu disse para vocês, ele é famoso pra caramba. Então, se você for lá no Google e tacar análise do poema autopsicografia, vai aparecer um monte de coisa. Um monte de coisa que dá para você usar aí, tá bom? Olha lá. Segunda estrofe.
E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. O que significa essa estrofe aí? Escreve do lado aí. Vira a página. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Se quiser pesquisar o que significa calhas de roda, se quiser pesquisar o que significa comboio de corda, daí você escreve aí do lado. Ó. Agora que eu sei o que significa calhas de roda, agora que eu sei o que significa comboio de corda, ficou fácil de entender essa estrofe, porque escreve sozinhos aí. Tá? 4. A partir das percepções descritas na atividade anterior e da análise realizada por você e seu professor, identifique as 3 etapas que o eu lírico utiliza para descrever a criação artística de um poema. Então, muita calma nessa hora. Essa expressão aqui, ó, eu lírico, para quem não sabe, ela significa o personagem do poema. Né? Deixa eu dar uma comparação, vocês vão entender. Vocês sabem muito bem que um ator ou uma atriz, ele não é a mesma coisa que o personagem que ele representa num filme ou numa série, não é? A menina, a Anya Taylor-Joy, que faz a personagem principal do Gambito da Rainha. A atriz, Anya Taylor-Joy, ela tem a personalidade dela. A personagem que ela interpreta no Gambito da Rainha é totalmente diferente dela, não é? Então isso é claro. Só que às vezes as pessoas confundem, principalmente essas velhinhas, né, que gostam de assistir novela. Às vezes o ator ou a atriz que faz o vilão da novela tá na rua lá fazendo compra no mercado, as velhinhas chegam xingando lá. É por que você é tão ruim daquele jeito na novela, rapaz? Né? E não tem nada a ver. O ator é uma coisa, o personagem é outra. Tá aqui o seguinte, ó. Eu lírico, essa expressão aqui, ó, nada mais é do que o personagem do poema. Ou seja, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu sou homem, sou casado e tenho 47 anos. Mas nada me impede que eu faça um poema que conte a história de uma moça solteira de 20 anos que acabou de ser traída pelo namorado. Entenderam? Então, eu sou o autor do poema. Homem, 47 anos, casado. Mas a personagem do meu poema é uma moça de 20 anos, solteira, né, que não é casada ainda, lógico, mas que foi traída pelo namorado. Ela estava namorando, o namorado deu um pé na bunda dela. Então, essa história que eu vou contar no poema, dessa moça que levou um pé na bunda do namorado, ela é o eu lírico do poema. Ela é o personagem do poema. Não sou eu. Entenderam? Então, o eu lírico nada mais é do que o personagem do poema. Beleza? Que é diferente do autor. Então, beleza. Ai, Jesus. Ixi, exagerei aqui. Deixa eu dar um pause. Pronto, voltei. Então, a partir das percepções descritas na atividade anterior e da análise realizada por você e seu professor, identifique as 3 etapas que o eu lírico, o personagem do poema, utiliza para descrever a criação artística de um poema. Então, gente, esse poema aqui, ele tem, eu vou falar uma palavra agora que parece até palavrão, mas não é. Ele apresenta o que a gente chama, em literatura, de metalinguagem. O que é uma metalinguagem? É assim, ó, vocês vão entender pelo exemplo que eu vou dar. Por exemplo, se você tem um filme que fala sobre um outro filme, isso se chama metalinguagem, é um filme falando de um filme. Se você tem um gibi, por exemplo, uma história de quadrinhos, da Turma da Mônica, tem muito disso, sabe? Em que os personagens sabem que estão numa história em quadrinhos, tipo o Cebolinha fala, bati minha cabeça aqui no quadrinho, ou então ele conversa com o leitor, ou então ele conversa com o Maurício de Souza, que é o criador dele. Isso se chama metalinguagem. É uma história em quadrinhos na qual os personagens sabem que estão numa história em quadrinhos. No caso de filme, por exemplo, você tem os filmes do Deadpool. Né? Para quem já assistiu aos filmes do Deadpool, sabe que de vez em quando ele conversa com a gente que está assistindo. Ele olha diretamente para a gente que está assistindo e conversa com a gente. Isso é metalinguagem. Tipo, ele sabe que ele está num filme. Tá? Então esse poema, por que eu estou falando que ele apresenta metalinguagem? Porque ele é um poema que está falando sobre como escrever um poema. É um poema que está contando o processo criativo dos poetas, então ele apresenta metalinguagem. É um poema que ensina a escrever poemas, tá? Então beleza. Daí, ó, nessa 4, o que você vai fazer? Esse poema é bastante conhecido, como eu já falei várias vezes. Se você pesquisar na internet, quer ver, ó, coloca assim, ó. Coloca assim para você pesquisar a resposta da 4.
coloca o título do... Vai lá no Google e coloca o título do poema. Quer ver? Se já acabou a aula aqui, eu vou fazer para mostrar para vocês como é que faz. Já acabou, daí é a aula 3, né? Que tem anotações, nada a ver. Então, ó, eu vou lá no Google para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para responder essa 4 aqui, ó. Vou deixar deitado mesmo que é melhor. Quer ver, ó? Vamos lá no Google. Google, aqui. Ó, nós vamos fazer assim, igual eu tô fazendo aqui, ó. Autopsicografia. Meu Deus do céu, encheção de saco. Autopsicografia, mais, sinalzinho demais mesmo. Essa palavra que eu acabei de falar, metalinguagem. Que eu escrevi aqui no meu nariz, mas tudo bem. Autopsicografia mais metalinguagem. Vamos pesquisar? Das novas ativadas, ativei para não ficar postando as notificações. Deixa eu ligar aqui. Então, né? Desculpa aí, tem um pouquinho de paciência. Deixa eu dar um pause aqui. Voltei. Ó, apareceu aqui já, ó. Eu coloquei, ó, no Google, autopsicografia, que é o título do poema, mais metalinguagem, que é a palavra que eu acabei de ensinar para vocês o que significa, já apareceu aqui, ó. O metapoema, né? Porque ele apresenta metalinguagem, autopsicografia de Fernando Pessoa. Dá para vocês pesquisarem aqui já. Vamos abrir para ver? Olha lá, ó. A teoria revelada na própria criação. O poema Autopsicografia de Fernando Pessoa nos leva a questionar a intenção do autor ao escrevê-lo. Enfim, gente, olha lá, ó, tem um monte de coisa aqui. Não precisa escrever tudo, lógico, mas acho o mais importante para você poder responder a 4 lá. Beleza, então? Então, beleza. Valeu, primeiro A. Brigadão. Até a próxima, se Deus quiser.